a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado. Hoje nós temos um tema super interessante, direcionado para o público feminino, mas todos vocês que estão assistindo, é muito bom saber o que está acontecendo dentro do nosso meio de trabalho e qual que é o peso que essas mulheres estão carregando hoje e como é que a gente pode ajudar para prevenir e evitar o burnout. Então, a nossa convidada de hoje aqui é a querida Cassie Bianco, que tem diversos projetos e experiências na área de saúde e bem-estar e veio bater um papo bem gostoso e descontraído aqui com a gente para entender um pouco mais e ajudar todo mundo que está acompanhando a gente, né, Cassie? Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, né, que hoje na atualidade tem, entre aspas, né, Nádia, pego de surpresa tantas mulheres, tantas empresárias, né, que vivem aí nessa correria de lidar trabalho, com família, com o dia a dia. Perfeito, Cassie. A gente estava até batendo um papo aqui antes e falando a quem nunca, né, das nossas próprias experiências, quem nunca sofreu um burnout e como que tem às vezes sinais, né, e coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar, porque todo mundo no fim do dia quer entregar os seus projetos, quer ter uma vida feliz e saudável, né, Cassie? Só que daí a gente, na correria de querer dar conta de tudo, a gente acaba levando o quê? O trabalho para casa, é onde a gente não desacelera. E é aí que vai tendo o quê? O acúmulo de trabalho, acúmulo de funções, que chega o quê? No esgotamento, né, Nádia? Cassie, e fala um pouquinho pra gente, né? Como é que você define aí essa questão da energia, desse conceito dessa energia feminina com o burnout? Na verdade, o ser humano, nós somos compostos de duas energias na nossa psique, a feminina e a masculina. E o que acontece? A sociedade, ela sempre enalteceu as pessoas que têm as características da energia masculina, que é o quê, Nádia? Ação, garra, aquela energia de fazer muitas coisas. Então, as mulheres que têm esse perfil, elas são o quê? Destaques na sociedade. Então, uma líder dentro de uma empresa, aquela que é fazedora, que faz tudo, que pega todas as funções para elas, ela se destaca. Então, a sociedade, ela molda nós mulheres a vivermos sempre nessa energia masculina. E é o quê? Como não é a nossa energia central, a nossa energia primordial, a gente acaba o quê? Adoecendo. Porque nós podemos viver com a energia feminina e a masculina no nosso dia a dia. A gente precisa o quê? Dançar entre essas energias. Só que se a gente fica muito na energia masculina, nessa coisa da ação, do fazer, de sobrecarregar, a gente adoece, que é o caso da síndrome de burnout. Então, quando a gente pega esse conceito da energia feminina, que é o belo, que é a delicadeza, que é o centrar, a gente o quê? Evita adoecer. Cassie, quais são, então, os desafios, né, que essas mulheres têm enfrentado hoje para tentar chegar nesse equilíbrio e evitando o burnout? Olha, como eu já passei 2 vezes por essa síndrome, o que eu vi na prática e também com as minhas alunas? Aprender a dizer não. Aprender a colocar na nossa frente o que você realmente dá conta. Então, assim, talvez pegar essa oportunidade que estão te dando, ou talvez uma nova função, falar que naquele momento você não consegue e colocando o quê? Organização nisso. Porque não adianta, Nádia, quando a gente chega em casa, a gente precisa deixar do lado de fora essa energia masculina do fazer e se centrar na energia feminina, que é o descansar, que é o relaxar, que é o se acolher. E não adianta. Essas mulheres, eu não me incluo mais nisso, porque hoje eu tenho essa disciplina de chegar em casa, eu trabalho muito de home office, mas eu coloco um horário, naquele horário eu me desligo do que eu preciso fazer. Então a questão de aprender a dizer não, se organizar nas tarefas, porque vai adoecer. Cassie, fala um pouco pra gente, né? Essas terapias energéticas, sistêmicas, como que pode também ser um auxílio para evitar que, enfim, que chegue nesse ponto do burnout? Essas terapias energéticas, elas servem para o quê? Para você se conhecer, para você ver como que você é feita. Nós somos seres humanos e somos seres de energia. Então, se você saber sobre a energia feminina, a energia masculina e como aplicá-las no seu dia a dia, você consegue esse equilíbrio. Você consegue não chegar no esgotamento nervoso, você consegue não ter ansiedade, você consegue se centrar.
Você se conhecer, é o que eu falo, né? O autoconhecimento liberta. Então a gente consegue o quê? Saber os limites. E assim, até dividindo, até um caso meu, a gente nunca percebe os sinais de alerta, né? Tava conversando aqui com a Cassie antes de começar a gravação, teve um dia, eu acordei, eu só consegui trocar as minhas filhas, levar para a escola, voltar para a cama e eu não conseguia fazer mais nada. Então, quais sinais de alerta a gente consegue perceber para evitar essa coisa do tipo, de repente, do nada, você percebe que você está numa exaustão e você não consegue mais falar com ninguém, fazer nada, e é uma angústia que a gente sente, né? Quais são os sinais, Cassie, que a gente pode, sei lá, tentar prever para evitar isso? A questão do acúmulo de tarefas, né, Nádia? Quando as coisas começam a acumular, você começa a ver que você está fazendo muita coisa durante o dia, você não consegue ter uma pausa, já é um alerta. Mas não adianta, né? Somos mulheres superpoderosas, nós damos conta de tudo, a gente vai o quê? Passando isso. Porque a mulher, ela tem, na questão da criação da energia feminina, nós temos o poder de ser multitarefas. Né? Só que o que, que a gente precisa? A gente precisa ver que a gente tem um limite de várias tarefas para executar. Então, como a gente liga no automático, vou fazendo, aquela coisa da ação, que é da energia masculina, a gente não coloca aquele olhar no pausar. Eu sei porque eu sou uma pessoa extremamente ativa. Se deixar, eu viro à noite trabalhando, porque eu amo o que eu faço e acredito que muitas mulheres podem se identificar com isso. E na hora que vai ver o quê? Já está no esgotamento. Então, aquela questão de você ver a partir do dia a dia, nossa, tô cansada, tô fazendo muita coisa. Pare e reveja. A questão empresarial, as minhas alunas que são diretoras de empresa, o que pega muito é que elas não têm esse tempo de olhar para elas. Então, essa questão dessas terapias energéticas, das terapias sistêmicas, ela faz você parar e olhar para si. Então, essa coisa de se conhecer mesmo para você ver no que você dá conta ou não. Cassie, dá mais dicas pra gente, que outras práticas diárias, às vezes coisas simples, cada um dentro da sua rotina ou do seu dia a dia, mas que transformam, né? Que ajudam muito a gente a, enfim, evitar essa dor aí que a gente, do burnout, que realmente é terrível. Quando uma mulher chega para mim, é lógico que ela chega naquele momento já do esgotamento, né? Já chegou no seu limite. Então, a primeira coisa que eu falo para ela, a gente precisa restaurar a nossa identidade de mulher. Então, assim, a mulher, ela é calma, ela é receptiva, a mulher é o belo, a energia feminina. Então, o que ela pode fazer no dia a dia para se vigiar e não cair nessa exaustão? Primeira coisa, ter o seu tempo diário. Um café da manhã tranquilo, acorda meia horinha antes, não acorda desesperada, fazendo aquela alimentação correndo. Se centra, tudo com calma. Tenha uma hora de atividade física. Isso é tanto para o corpo quanto para o mental. Semanalmente, uma vez por semana, tenha ali o seu escape, vá para o salão, se cuide, autoestima, autoconfiança. Porque você trabalhando essa questão da autoconfiança e da autoestima, quando você está frente a um trabalho, você vai conseguir falar não para algumas oportunidades que naquele momento você não pode pegar, porque você vai se sobrecarregar. Para eu estar hoje aqui, Nádia, conversando com vocês, eu tive que falar não para um evento ontem e para um hoje pela manhãzinha, antes do nosso bate-papo. Ai, mas eu preciso agarrar todas as oportunidades. E aí, qual oportunidade você tem que agarrar? Quando a gente está nessa energia, nesse equilíbrio da energia feminina e masculina, a gente consegue analisar qual oportunidade realmente vale a pena. Não pegar todas que aparecem e você se sobrecarregar. Então, a questão da terapia é isso, faz você se centrar e você começar a ver o que realmente vale a pena ou não. Cassie, uma dúvida que eu tenho também, que acredito que muitas das pessoas que estão conversando com a gente hoje aqui possa ter, a gente consegue encontrar isso sozinho? Uma mentoria ajuda a gente, talvez, a ser mais efetivo nesse processo? Com certeza. Eu falo que hoje as redes sociais, elas dão pinceladas no assunto. É um assunto que está começando agora a vir em evidência, mas quando você tem uma mentoria ou compra um curso, eu tenho vários cursos online que a pessoa pode começar a entender a questão das duas energias e o passo a passo para fazer dia a dia. Ai, Cassie, eu vou
fazer um curso seu e nunca mais. Não, gente, é o que eu falo, orai e vigiai. Então, todo dia eu tenho ali, eu sei que a hora que eu chego em casa do trabalho, posso dar uma dica essencial, Por assim, favor. para vocês já fazerem hoje? Compra um óleo essencial de gerânio. Gerânio, Gerânio. que é o óleo que potencializa essa energia feminina. Chegou em casa do trabalho, o que, que você vai fazer? Vai deixar tudo lá, vai ligar o chuveiro. Se não tem banheira na sua casa, não tem problema. Deixa a água bem quente, vai subir o vapor. Coloca 2, 3 gotinhas no chão, porque daí o vapor vai fazer subir aquele aroma. E tome um banho tranquilo, aquele banho demorado, sinta aquilo. Não é aquela coisa, ah, preciso tomar banho correndo para fazer janta, para cuidar do marido. Tem ali 10 minutinhos no seu banho para você o quê? Voltar à tua essência. E é no banho, é nessas horas que vem o quê? A criatividade. A mulher é criativa. Nós temos o poder da criação. Eu falo que nós temos o útero, que é a criação. Então você pode usar aquela energia para quê? Para criar uma nova estratégia para sua empresa, para criar um novo projeto, para ter ideias para você gerenciar a tua equipe. Então essa coisa de você se centrar, se conhecer e viver no equilíbrio das duas energias só vai fazer você o quê? Expandir em todas as áreas da sua vida. Não, e as grandes ideias que a gente tem surgem nos momentos em que estamos mais relaxados, né? Com Nunca num momento de Com estresse e pressão. certeza. E a mulher, por ser criativa, essas ideias, a criatividade, ela vai aflorar ali no seu pensamento, no seu momento feminino. E que é se eu não posso usar a minha energia masculina? Pode, na execução. Então, durante o dia, ali estou liderando uma empresa, estou fazendo atividade física, a gente vai aplicar a força da energia masculina. As pessoas precisam o quê? Só conhecer as funções de cada energia e durante o dia saber onde aplicá-las. Nada em excesso dá certo, né? Tem que ter aí esse equilíbrio das polaridades. E a gente estava falando muito comentando muito de mídias sociais aqui também, e como as informações hoje estão aí na nossa mão a todo tempo. Vamos falar um pouquinho de mitos, porque a gente lê tanta coisa. Vamos falar um pouquinho desses mitos relacionados a esse equilíbrio de energia. Não é nada sobre ser masculino ou ser feminino, e vamos desmistificar algumas coisas aqui Na também. verdade, não é questão estética, nada. É a questão de energia, é a questão de vibração dentro do nosso corpo. Então, assim, quando eu falo nas redes sociais, às vezes eu faço um post ali falando, você precisa ter energia feminina. As pessoas que não entendem disso vai falar, ah, mas ser feminina é ser submissa. Gente, Nunca. não. O feminino é você receber, é você acolher, é você se colocar o quê? Naquela pausa. E a energia masculina é o fazer, é o executar, é a ação, é a mão na massa. Então não tem nada disso de você ser submissa a homem. Gente, não tem nada a ver. E a internet, é lógico, tem os especialistas e tem aquelas pessoas que vão pegando informação e vão colocando lá. Então, como todos os assuntos, nós temos que ver quem está passando aquela informação, né, Nádia? Para você também não colher informações que não tem nada a ver. Com certeza. E que acho que legal a gente falar, a gente está falando muito dedicado a um público feminino, mas esse equilíbrio de energia é para todo mundo, né? Total, porque o homem, ele também tem ali os 50% de energia feminina e energia masculina. E aonde o homem coloca essa energia feminina? Ah, eu vou ficar. Não, é o quê? É você acolher, é estar numa reunião, você parar e ouvir o seu colega numa reunião, ouvir o seu diretor te dando uma direção. Então, o homem também, porque o homem, se ele ficar só naquela energia masculina dele, ele também vai ficar doente, porque tudo é excesso. Eu falo que a gente tem uma linha tênue, o feminino e o masculino. O masculino, se você vibrar muito nessa energia, é o quê? Ansiedade, desespero. E se você fica muito na energia feminina, é o quê? É a apatia, é o desânimo. Então, tanto os homens quanto as mulheres precisam estar o quê? No equilíbrio, no meio termo. Então, os homens podem, não devem usar essa energia feminina do acolher. E se ele vê que a mulher dele tá naquela energia masculina, o que ele pode fazer? Usar a energia feminina dele para acalmar ela. Como, Nádia? Com um abraço. Com senta aqui. Então, quando você conhece essa energia, você domina elas, não tem qual área da sua vida, não só o trabalho, mas o relacionamento e a saúde também você consegue controlar.
Cassie, para a gente terminar, queria pedir para você deixar aí uma dica para todo o pessoal que está acompanhando aqui e que está percebendo, opa, talvez não tinha percebido, estou chegando perto de um burnout. Queria sua dica de ouro aqui. Começou a sentir que está sobrecarregada, está fazendo muitas coisas, se centra, tenha o seu tempo, procure essas terapias energéticas, procure se conhecer, restaurar a sua identidade, porque a mulher, aquela coisa de mulher guerreira, é uma coisa que a sociedade coloca. Você pode sim ficar ali na energia feminina e dançando, né, junto com a energia masculina e ter um equilíbrio e ser uma grande diretora e ser uma grande empresária e você viver o quê? Com saúde, né, Nádia? Porque não adianta, porque na hora que você talvez chegar ali num burnout, eu tive casos de alunas que chegou, teve licença médica, coisa de 20 anos de empresa, quando voltou foi demitida porque precisou ficar afastada. Aí vem o quê? Vem aquela sensação de derrota. Eu me dediquei 20 anos e na hora eu fui mandada embora. Então a gente precisa mesmo ter esse autoconhecimento, se desenvolver diariamente para que tenha uma vida tranquila, saudável, sem esses estresses, sem chegar a esse ponto do burnout. Perfeito. E eu gostei muito do termo que você falou, que é muito comum falar, né? Nossa, que mulher guerreira. Eu detesto esse termo. Não, Homem guerreiro vai pra guerra. A gente é sobrecarregada mesmo. mas é a sociedade, né, coloca isso. É. Então, assim, é um padrão da sociedade que a gente encarou. Eu sei, nossa, sempre achei lindo ser guerreira, minha mãe guerreira. Hoje, alguém fala, nossa, como você é guerreira. Não, gente, eu não sou guerreira. Não vem com esses títulos, não quero essa energia para mim, não quero. Então, assim, deixar essas coisas, essas crenças que colocam na gente e buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento diário. É uma coisa diária que a gente tem que estar ali vigiando. Cassie, obrigada. Adorei ter você aqui. Obrigada. Queria pedir para você deixar os teus contatos para o pessoal que está assistindo poder te encontrar. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema para as mulheres e para os homens também que estão nos assistindo, ter essa visão, ter essa expansão de consciência. O meu Instagram é o @KessieBianco, Kessie Bianco. Lá diariamente eu compartilho sobre esse tema para trazer mais informações para evitar que vocês caiam nas armadilhas da síndrome de burnout. Perfeito, querida. Obrigada novamente pela tua presença aqui e portas abertas, né? Que você possa estar com a gente em outros Eu que momentos. agradeço. Muito obrigada. E todos vocês que acompanham Conversa de Mercado, interessante, né? Então, bora aplicar. Tem práticas simples para a gente mudar a nossa rotina e não tem nada a ver com competência, né? Já deu para entender a mensagem de hoje. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo Conversa de Mercado.